Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Onde está o tema deste congresso? 2 Timóteo 1, 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quem diz amém? Podeis sentar, como nos orienta o pastor Josué. Eu quero agradecer a Deus, é o pastor da igreja, a oportunidade, e repetindo aos irmãos o pedido de oração, porque sabem da grande responsabilidade que é trazer a palavra num momento como esse, né? Tema maravilhoso, um tema que nos motiva à exposição e à reflexão da palavra e principalmente no dia a dia a aplicação dela. É um tema que faz a gente ficar parado, ouvindo, lendo, meditando, procurando preencher as lacunas que faltam e maximizar aquilo que está indo bem, de acordo com a aprovação do Senhor. Paulo, ele tinha um cuidado muito grande com a vida de Timóteo, por causa que ele sabia da chamada que Deus tinha na vida do moço, e também sabia que Timóteo seria o seu sucessor na direção da igreja. Paulo, quando saísse do seu trabalho terreno, deixaria um espaço, uma vaga, e dada a tamanha responsabilidade que era suceder Paulo, Deus já estava preparando Timóteo para isso. Timóteo era muito novo ainda, muito jovem, mas já tinha acumulada uma série de vivências que lhe dava experiência e maturidade, precoce, mas real. De forma que Paulo confiava nele, porque também recebia boas recomendações no dia a dia de quem trabalhava com Timóteo. Ele era de Listra, o pessoal dali, os obreiros dali, davam boas referências, bem como o pessoal de Icônio. Todas as congregações ali ao redor de Éfeso estavam recebendo o ministério de Timóteo. Mas, como em toda obra espiritual, havia oposição, havia resistência, tanto dos de dentro como que dos de fora. A situação de Timóteo naquela época era de um momento muito difícil para ser crente, somente em Éfeso, que era a maior cidade na província ali da Ásia Romana, e era um local marcado por cultos a todo tipo de divindade, entre elas a deusa Diana, ou Artemis, né? Tinha um templo lá muito conhecido. Esse templo veio até ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E pessoas iam lá participar destes cultos, que envolviam atos de prostituição com jovens virgens que se dedicavam a atos de luxúria, e isso fazia parte da própria liturgia de culto. Haviam outros deuses também ali, Eros, que era o deus da sensualidade, e outros que o povo buscava. Então era uma cidade muito supersticiosa, pagã, e ali dentro Paulo foi pregar a palavra, ganhou muitas almas e estabeleceu uma igreja. Timóteo ficou ali também, ajudando ele com o passar do tempo. Então haviam várias correntes filosóficas naquele tempo, entre elas o gnosticismo, que era muito forte, que procurava tirar a divindade de Jesus, reconhecia Jesus apenas como um dos tantos seres espirituais que existiam. Queriam quebrar, queriam anular toda a divindade que o Senhor Jesus possuía, e isso trazia muito embaraço na cabeça dos crentes novos convertidos. Então era necessário uma apologética, uma defesa da fé cristã de forma incisiva, para evitar que muitas almas se perdessem, os irmãos que ainda não tinham sua opinião formada e nem tinham uma boa base doutrinária. Além disso, outras e outras correntes, que poderíamos dizer aqui, que ensinavam todo tipo de coisa menos a verdade do Evangelho. Então o povo que vivia naquela época, ele estava neste embaraço, em crer na palavra, no Evangelho puro, ou crer em toda essa sorte de filosofias vãs que iriam sendo acumuladas naquela região. E Timóteo, diante de tudo isso, Timóteo não pregava para um público cheio de Deus, um público crédulo, mas pregava para um público cético, pagão, carnal, cheio de superstição, cheio de crendice, nem aí para as coisas de Deus.
E é por isso que Paulo sempre aconselha com palavras. Quando lê a primeira carta e a segunda carta de Timóteo, a gente vê a quantidade de verbos no imperativo que Paulo utiliza para Timóteo. Guarda, retém, persevera, tem cuidado, porque ele sabia que a sedução dessas vãs doutrinas era muito grande e era necessário muita vigilância. Vocês vão ver aí, por exemplo, na segunda carta mesmo, capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. As pessoas ouviriam a doutrina, ouviriam a palavra e sentiriam como se fosse uma algeriza, uma sensação ruim de ouvir aquilo. Mas no versículo 5, Paulo diz a Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Capítulo 3, versículo 1 ao 5, Paulo fala um relatório profético não muito animador. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Ele dá aqui um relatório, um perfil que mostra a aparência do mal e que Timóteo deveria vigiar para não estar perto destes, que eram homens perigosíssimos que queriam infiltrar-se no meio do povo. E no versículo 14, Paulo dá um conselho: quanto a ti, Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância conhece as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Era uma situação calamitosa, mas Paulo diz a ele: embora tudo isso, permanece nos rudimentos do evangelho que tu aprendeste, dentro de casa, com a tua mãe e com a tua avó, Lóide e Eunice. O tempo vai passar e alguém vai vir com muita eloquência, com grande eloquência, vai vir com discursos fabulosos querendo te enganar. E às vezes alguém olha para o jovem que está numa fase de formação de identidade, formação de opinião, e acha que é fácil embaraçar. É verdade, psicologicamente falando, sim. Mas quando esse jovem ele está abalizado na palavra do Senhor, ele não engole qualquer conversa. Mesmo que ele não tenha um curso de bacharel em teologia, mesmo que ele não tenha um mestrado ou um doutorado em divindade, em teologia sistemática, em pneumatologia, em cristologia, não sabe nem o significado dessas logias. Mas quando alguém chega com todo aquele aparato fabuloso, filosófico, ele fica só olhando e rindo, e alguém já pensa que vai fisgar. Mas depois de ouvir tudo, ele diz: obrigado, eu prefiro ficar com um ABC do Senhor Jesus, porque com o ABC do Senhor Jesus eu tenho encontrado sabedoria para a salvação. Este versículo aqui é para você dar um murro espiritual na face de quem quer ridicularizar o cristão, dizendo que a igreja, principalmente o assembleano, sofreu lavagem cerebral. Pode ter até psicanalista na igreja, pode ter psicólogo, pode ter psiquiatra, mas nem esse estudo juntinho conseguia fazer com que todo este povo tivesse o mesmo credo e tivesse a mesma afeição por Senhor Jesus. Na verdade, se Sigmund Freud, com todo respeito, tivesse aqui pregando, querendo desconstruir tudo o que você vivenciou, ele não conseguiria. Bastava chegar um matuto das brenhas e dissesse assim: Jesus é bom. O espírito que estava nele testificava com você e você dizia a verdade.
É por isso que o evangelho do Senhor Jesus, ele é simples, para depois ninguém se gabar e dizer, eu prego e quando eu prego todo mundo se rende. Não, não é assim, porque pode ter realmente muito estudo, mas se não tiver a graça do Senhor, vai bater fofo, como o pentecostal fala. Em contrapartida, pode não ter nada, mas se tem o rudimento do evangelho, tem sabedoria da salvação. Olha para alguém e diz, tu estás acabado, vice, tu estás num nó terrível, é melhor tu se converter. O amado tem tanto conhecimento, mas ouve aquela frase, ela entra como lança lá dentro do coração. Ele diz, rapaz, esse matuto não sabe de nada, mas quando ele abre a boca, sai como fogo e movimenta o coração. É o martelo da palavra, esmiuçando a pen, dizendo a rocha, tu não é nada. Com 2 batucadas tu vira cesto, e com mais uma tu vira pó. E o pó vai para a olaria, mexe com água, recebe o molde e vira recipiente para a presença do Senhor Jesus. Ninguém está aqui por poder de persuasão de homem. Nós estamos aqui pelo poder do Evangelho. O Evangelho é loucura para quem não crê, mas para a igreja do Senhor é poder de Deus. Nós aqui não temos outra coisa para pregar. Me desculpe, aqui não tem party gospel, não tem cine gospel, não tem swingueira gospel. Aqui tem doutrina. Se a doutrina não lhe preencher, mas nada lhe preenche. A igreja, ela é santa e a palavra que ela prega é santa. Ela é pura, sem mistura e é simples. Ah, mas o tempo é moderno. Pode ser ultramoderno. Pode você agora comprar um disco voador daqui a um tempo, ir para casa de disco voador, chegar na igreja, ter ele ponto para disco voador para crente, mas a palavra ainda continua sendo o ABC do Senhor Jesus. Tito, também Paulo falando disso. Olha, os irmãos, esse é um tema muito difícil de falar. E eu sei que os irmãos vão ter paciência. Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Pois há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhes a boca, porque arruinam casas inteiras ensinando o que não convém, por pura ganância. Porque quando nós começamos a pregar o evangelho genuíno, ele gera uma reação desagradável em quem não está na verdade. Por isso que criou-se esse termo aí, a verdade dói. Na verdade, a verdade não dói, mas como o próprio Jesus disse, ela liberta. Então quem está em pecado, quem está em falta, quem está em embaraço, quando ouve a verdade, aí quer se eriçar. Então nós ficamos tentados a querer adaptar o evangelho para não criar má reação. Para que a pessoa ouça e fique sorrindo, diga que a gente é legal, bonito, fala bem. Mas nós devemos vencer essa tentação e guardar o evangelho genuíno que o Senhor confiou a nós. Porque nós não pregamos para agradar as massas, nós pregamos para derrotar o inferno. E na verdade, quando nós pregamos que alguém fica irado, não é ele, mas é o demônio que está o cercando, querendo criar nele uma rejeição para o evangelho. Mas o Senhor não se preocupa com rejeição de homem, porque Deus não está atrás de bope. Ele quebra o arco, corta a lança, desfaz as algemas e traz todo o entendimento cativo para ele. Venha para cá, rapaz. Eu vou tirar aquele que está te controlando e vou te dar a sensibilidade espiritual do evangelho. Aí entra a liberdade, o entendimento do homem aberto, a luz clareia e quem estava na treva chega na luz e diz, esta palavra é boa, esta palavra eu conheço, ela liberta e daqui a pouco está vivendo o que eu e você está vivendo. Mas falar a verdade, principalmente nos dias de hoje, é um grande desafio. É um desafio hoje, irmãos, falar a verdade até dentro da igreja. Falar a verdade dentro da igreja muitas vezes gera retaliação, escanteamento. Já está querendo ser. Olha como ela está afoita. Está muito ousado. Está falando coisa que não é do seu calibre. Mas nós não temos culpa se Jesus confiou a sua palavra. Foi isso que Paulo estava preocupado com Timóteo. Porque Timóteo era novo e tinha muita gente idônea ao redor dele. Ia pensar que ele estava falando com emocionalismo, com aquela garra de quem está começando, mas não conhece o sistema. Aí fica de braço falando, você é um coitado. Depois que ele conhecer o sistema, ele vai esfriar também igual a gente. Paulo disse, ei meu filho, não cale a boca e nem perca o fervor não. Porque vai ter muita gente querendo lhe abafar. Mas como o pentecostal diz, a tampa da chaleira vai voar. Porque a temperatura aumenta e a pressão também. E quando a pressão aumenta, sai aquilo que está tapando e o
Senhor diz: eu te chamei para ser recipiente. Tu tem que ficar aberto para alguém ver o conteúdo e até te chacoalho para transbordar nos lados e alguém receber aquilo que é meu e está guardado para a minha igreja. Não deixe alguém lhe calar porque é novo. Independente da sua idade, Jesus quer lhe usar nesses tempos inoportunos. Porque dar lugar no tempo oportuno e no meio favorável é bom. O negócio é dar lugar em tempos inoportunos. E nós estamos vivendo tempos inoportunos. É bem verdade que nós estamos vencendo neste tempo. Mas ele é inoportuno, ele é desfavorável, ele é desagradável, é opressor. Mas assim também a igreja continua crescendo. Todos pecam, mas ainda tem gente com veste branca no meio do lamaçal. Não tem nem um pinguinho de sujeira. E o Senhor dizendo: esta é a minha igreja imaculada. Esta é a minha igreja irrepreensível. A minha palavra ainda é viva e é eficaz e ainda transforma o homem na minha presença. Então Paulo escreve esse texto para falar com Timóteo. Vamos voltar aí à segunda epístola, no capítulo 1. Repetindo o que lemos, Paulo diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse termo aqui do versículo 13, sãs palavras, ou na tradução da maioria, sã doutrina, é um termo puramente paulino. Ele gostava muito de utilizar esses termos e nós vamos ver isso aparecendo em diversos lugares. Por exemplo, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, ele diz: para os devassos, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, que juram falsamente, e para o que for contrário, a sã doutrina. Veja que esse termo aí aparece. Em 2 Timóteo capítulo 4 e 3, nós já lemos Paulo também falando de sã doutrina. Quando ele escreve a Tito, capítulo 2, versículo 1, ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então Paulo queria que Timóteo se dedicasse apenas à sã doutrina. O resto é complemento de homem. Porque o sucesso de uma pregação, o sucesso de uma evangelização, o sucesso de toda e qualquer obra no reino de Deus, é ela ser pautada na essência da sã doutrina. Nós hoje somos cunhados como a geração do conhecimento. A geração que está atrás de nós foi cunhada como a geração do poder, da graça, de irmãos mais simples que não tiveram acesso, não é porque não gostavam de estudar, mas porque não tiveram acesso, porque há décadas atrás ter acesso ao conhecimento requeria muito dinheiro. Então se dedicaram apenas à oração, ao jejum, à vigilância, e assim a igreja cresceu. Hoje o conhecimento ele é acessível. Ninguém pode dizer que não estuda porque é pobre. Eu sempre estudei em escola pública, não tinha condições, meus livros eram emprestados, até minha bolsa era emprestada. E hoje o Senhor me deu tudo isso que tenho. Então nós não temos, assim como muitos outros jovens aqui, que muitas vezes estudam em escolas públicas e acedem aos melhores serviços de ensino público, curso técnico, curso de idiomas. Os livros estão aí, se não tem dinheiro, você acessa a internet, tem todo tipo de livro. Então hoje nós somos, como alguém diz, a geração do conhecimento. Isso é bom, porque um conhecimento alarga as fronteiras do saber. Mas nós devemos ter cuidado, porque tem algumas pessoas dentro da igreja que são idólatras do conhecimento, que se asseguram tão somente nisso. Quando vai preparar uma mensagem, ele consulta toda sorte de teólogo. Às vezes está consultando até teólogo liberal, neoliberal, teólogo até que é ateu, e nem sabe. E prega e fala conteúdo que ele mesmo não sabe nem discernir. Consulta todo tipo de enciclopédia, Bíblia de estudo, estudo bíblico na internet e tudo. Só não tem a capacidade ínfima de dobrar o joelho e consultar Jeová. Será que isso aqui que eu vou falar é o que tu quer? Né? Porque muitas vezes falar o que Deus quer é falar o que o povo não quer ouvir. E falar o que o povo quer ouvir em tempo inoportuno é complicado, porque gera rejeição. Não gera aquele movimento aclamado como de um estádio de futebol. Mas nós não estamos aqui para fazer tão somente um barulho mediano em algum momento do culto para mostrar que a mensagem é boa. Nós estamos aqui para combater o pecado, para combater a carnalidade, para lhe dar uma injeção, uma vitamina, um suco detox do céu, para quando você for lá para fora e o pecado ficar de frente e você dizer: não, muito obrigado, eu estou cheio, estou alimentado até o tutano do osso. Então muitas vezes nós somos propagadores, como diz até o próprio pastor da igreja, de orelha de livro.
Somos leitores de coisas que os outros falam, mas deixamos de escutar a voz do dono do céu, que não precisa de Wi-Fi, que não precisa de dinheiro, não precisa de nenhum serviço para aceder. É só abrir o vídeo e dizer: sim, Jeová, eu estou entendendo. Até alguém perdeu esse costume. Antigamente alguém falava botando a mão até no vidro, para representar que Deus estava falando. Se fizer hoje isso, alguém diz que é uma coisa espírita. Por quê? Porque nós estamos na era digital, na era tecnológica, na era da informação. A informação vai com um toque de dedo, mas o teu joelho ainda funciona, amado. Cuidado para tu não ficar só no dedo e atrofiar o teu joelho, porque Jeová ainda quebra cerviz. Quando Deus falava que ia quebrar cerviz, é um osso que fica no pescoço. E Israel estava tão cheia de si que ele esqueceu que tinha uma articulação no pescoço e podia dobrá-lo. Aí Jeová disse: quer dobrar não? Eu vou quebrar o osso e vai ter que ficar com a cabeça o tempo todinho assim, igual o Frei Damião, para aprender. Na minha presença tem que se dobrar e tem que se arrepender enquanto é tempo. Diga assim a seu irmão: compre Champlin, compre Norman Geisler, compre o que for. Agora aproveite de graça a unção. De graça. Estou falando dessas coisas porque é para jovem. Jovem a gente fala assim mesmo. Às vezes compra a enciclopédia do Antigo e Novo Testamento de Champlin, divide em 12 vezes. E já vai dizer: eu queria derramar unção de 1 ano na vida dele agora. Na hora e no caixa, sem burocracia, busca minha face, terra seca, conserva a sã doutrina, porque para ser obreiro aprovado, não precisa de muita coisa, é só de evangelho puro e graça de Deus na vida, e o nome dele sendo reverberado na tua presença, e na presença dos homens. Olha, mas porque eu só sei falar difícil, eu tenho um vocabulário muito rico. Fale, mas fala a língua estranha também, fala o nome de Jesus, dá um glória a Deus. Te envolve no mistério. Não é porque vocês têm muito jargão pentecostal. Não precisa disso. Se você quer falar bonito, fale, meu filho. Agora fale de forma que o povo entenda. Fale de forma que o povo sinta a presença de Jesus. Porque a gente não está aqui na escola de Sócrates nem da Platão para mostrar quem fala mais bonito. A gente está aqui para mostrar que um só fala e todos escutam e o mesmo efeito é operado. E aí Paulo tinha esse cuidado, porque jovem tem isso, irmão. Jovem muda de opinião muito fácil. Então ele disse: Timóteo, guarda a palavra, guarda a palavra, guarda a palavra, para não se atrapalhar. E vocês vão ver que Paulo até repete isso. Voltando aí a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: por esse motivo, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. No versículo 14 ele diz a Timóteo: agora guarda o bom depósito teu, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Se você voltar agora a 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo de número 20, ele diz: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Então, que depósito é este? Na verdade, um depósito é uma coisa que a gente faz, como dinheiro no banco. A gente coloca lá para a confiança de alguém. Mas esse depósito aqui não foi nós que fizemos, foi o Senhor que fez em nós. Cada crente é um caixa eletrônico, é uma conta bancária. E Jesus, o Senhor, ele fez um depósito em mim e você, mas não foi em dinheiro. Foi um melhor do que isso, porque dinheiro é hoje, amanhã já está desvalorizado. Ele fez um depósito em mim e você de Bíblia, de palavra, de evangelho, que é a sã doutrina. E há 2 motivos que fazem com que essa sã doutrina seja perdida, e é por isso que ela tem que ser guardada. Primeiro, porque ela é valiosa. Ninguém deixa uma nota de R$100 em qualquer canto. É ali guardadinho. Às vezes é tão bem guardado que não quer guardar nem consigo. Vai no banco, com medo de perder. Até porque tem uns que são descontrolados. Então ali tem validade, tem valor, a gente esconde, a gente guarda, não deixa de todo jeito. E segundo, porque tem uma personalidade que constantemente quer subtrair este depósito de nós. Quem é esta personalidade? É o maligno. Se tem uma coisa que ele quer tirar de você, é a palavra de Deus que foi colocada, confiada no teu coração. É por isso que no Salmo 119, versículo 11, o salmista diz o quê? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando o pecado chegar na carne, tome palavra. Quando ele quiser avançar pelo Espírito,
tome palavra. E quando ele chegar na alma, aí é que tem palavra mesmo. Então no meu corpo não tem espaço para o pecado. Por quê? Porque o meu corpo está revestido pela palavra de Deus. Em toda a corrente sanguínea, nos vasos linfáticos, nas células, onde for, é palavra, meu filho. Não tem vírus nem bactéria do pecado que consiga me atacar, porque os anticorpos da palavra vai lá, engalfinha ele e diz aqui não, porque o coração dela está preservado por mim, está guardado. Né? E ao longo da palavra nós vamos vendo isso. Eclesiastes, capítulo 12, sábio Salomão deixando um conselho muito bonito para nós acerca do nosso relacionamento com este depósito, que é a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever do homem. Ah, irmão, isso é coisa só do Antigo Testamento. Não, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e 23, nós vamos ver também esse tema sendo tratado agora da boca do próprio Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu-lhe Jesus, versículo 23, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Um exemplo prático desta palavra guardada está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, na famosa parábola da casa, da construção da casa e os seus dois fundamentos. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento, bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, a palavra do Senhor não é o teto da casa, não é o revestimento, não é o muro. Quem quiser ostentar, ostente com outra coisa. A palavra é valiosa, a gente coloca lá no fundamento, ela é a pedra fundamental, está lá na base. Alguém pode até dar um vento e querer levar a janela, levar o telhado, mas a base não leva. Por quê? Está guardada lá no fundamento. E quem é esta palavra? Nós sabemos que o verbo é o próprio Senhor Jesus, que está guardado em mim e você. Porque no Antigo Testamento, a palavra ela estava em tábua de pedra, em rolo de pergaminho, na porta da casa, no umbral, nos filactérios que se carregava no braço e na testa. Mas hoje, no tempo do novo pacto, da nova aliança, do Novo Testamento, a palavra ela está em mim e está em você. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, dizendo: habite em vós a palavra de Deus ricamente, num culto pentecostal, com salmo, com hino, com manto, com o que for, mas que tenha a palavra habitando dentro de mim e de você. O culto acaba, mas a palavra ela vai gerando um movimento. Quando você chega em casa, vai dormir, acorda na palavra, trabalha na palavra, namora na palavra, noiva na palavra, arruma um emprego na palavra, sai do emprego na palavra, passa troco na palavra, compra um automóvel na palavra, compra uma aliança na palavra, conversa com alguém na rua na palavra, faz a obra na palavra. Porque o inimigo vem com ave de rapina, com lobo, com raposa, com o que for, mas tome palavra, da ponta do cabelo ao dedo midinho. Não é radical, não é ortodoxo e nem é fanático. É o amor pela palavra guardada, 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 trancafiada, revestida, balizada. É por isso que você não cai, é por isso que você não esmorece, é por isso que você não se debilita. A igreja do Senhor até sofre, mas ela não para, porque ela está edificada sobre a pedra que é Cristo, e a sua palavra está nos revestindo em todo o tempo. E aí é muito difícil, irmãos, nesse tempo, nós guardarmos tudo isso. Podíamos resumir isso aí dizendo que é necessário termos convicção doutrinária. Eu sei que infelizmente nem todos possuem esta convicção. Um exemplo aqui, eu estou pregando, se de repente vocês assim, todos vocês agora se levantam e dêem uma cambalhota. Tenho certeza que ninguém faria isso. Por quê? Porque vocês têm doutrina. Vocês têm convicção doutrinária. Não, isso aí que ele está falando não faz parte da liturgia, não tem nenhum apreço, não tem nenhuma função. Para que eu vou dar uma cambalhota? Só porque o pregador está mandando? Não é? Então, na verdade, quando você faz alguma coisa, é porque você tem convicção doutrinária. É igual uma mãe diz a um menino: você fez uma coisa errada, porque ele chamou. Aí começa a dar aqueles exemplos: se ele mandasse você fazer isso, você fazia? Não. Convicção. A igreja tem convicção.
A igreja do Senhor, ela tem essa convicção doutrinária através do relacionamento íntimo com a palavra. Este relacionamento que Deus colocou depositado em nós e que nos ajuda a vencermos. Só que é muito complicado isso aí. Veja aí Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Jesus escreve 2 cartas às igrejas da Ásia. E ele fala acerca disso, de guardar. Apocalipse capítulo 3 e 11, ele fala com Filadélfia, dizendo assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus estava avisando isso aí porque tinha gente que já estava perdendo o que tinha. Perdendo o bom depósito. Um exemplo, a igreja de Laodiceia, capítulo 17. Capítulo 3, versículo 17. Dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Então na igreja do Senhor há 2 tipos de crente. O crente que está com o depósito cheio e crente que está com o depósito vazio. Na verdade, nós estamos vivendo o tempo que é necessário convicção da salvação. Tem gente que se morrer agora não sabe se vai para o céu ou se vai ficar no sepulcro. Tem gente que está no meio, mas não tem certeza, convicção e gozo da salvação em Cristo Jesus. Olha para o seu depósito e ele está no saldo negativo. Mas o bancário do céu está aqui nesta noite, como esteve ontem, e vai estar durante esta semana, porque ele tem uns investimentos para fazer neste 17º Congresso de Jovens e nessa 10ª EBJ. Deus vai começar a investir nas ações e nas apólices da tua vida espiritual. Algum investidor da carne, do adversário, olhou e disse, aí não vale não, porque aí a bolsa está em baixa. Aí ele disse, mas eu vou comprar, eu vou pagar o dote, vou pagar a dívida, você vai me dar a nota promissória, a cédula da condenação, eu vou rasgar todinha, vou picotar e depois vou começar só a investir. E quanto mais o tempo passa, a gente não fica com medo, porque é só os juros, é como poupança. O tempo está passando, Jesus demora a chegar, mas não tem problema, ninguém vai deixar de ser crente, pelo contrário, vai ser ainda mais. É só a conta aumentando, com o quê? Com o teu serviço, com a tua obra, com a tua dedicação, com a tua santidade. O Senhor está engordando a tua conta espiritual. Você não vai perecer não, porque quando Ele voltar, tem coisa guardada para mim e para a tua vida. É tempo de engordar a conta espiritual. Pode dizer isso para a sua pessoa aí do seu lado, de uma forma didática. Diga assim, é tempo de engordar a tua poupança espiritual. Mas como, irmão, só não tem o dinheiro? O dinheiro que é a matéria-prima aqui representa a palavra. Não tem problema não, porque quem vai mandar é Ele. Você só tem a função de receber e guardar. Receber e guardar. Por isso que crente é comilão de palavra. Tá de manhã no culto e diz, manda mais, Jesus. Tá tarde, manda mais. Mas o Senhor falou ontem já. Crente não enjoa de palavra, irmão. Pode enjoar de qualquer outra coisa, mas você vai dizendo, olha, eu estou enjoado da doutrina, eu estou enjoado da palavra. Você não vai ver um crente verdadeiro dizendo isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela produz este movimento, esta renovação em nossas vidas. O que a gente tem que enjoar é de pecado. A gente tem que enjoar é de malícia, é de prostituição, é de inveja, é de mentira e não de pecado. Eu até disse esses dias que tem muito crente aí, light, diet de unção. Não, obrigado, irmão. Eu já dei muito glória, não posso ficar rouco, eu já falei língua ontem. Eu acho que só na ceia agora. O culto, nós fomos muito culto já, também não vou ficar bitolado, fanático, eu não vou pro culto, não, eu vou pro cinema hoje. Amanhã eu vou pra academia, se der eu venho pra EBJ. Então, fica aquela coisa light. A água só no tornozelo, e olhe lá, porque tem uns que nem molham mais o pé. Fica só por fora do rio. Mas você tem que economizar, não é em unção não. Tem que economizar, como eu disse, é em pecado. Um dia desse eu entrei no transporte, saí do ciclo de oração com minha mãe. Minha irmã não tinha ido, a gente se encontrou com ela, resolveu os assuntos, aí pegou um transporte, foi andando. E eu conversando com minha mãe normal, como qualquer cliente conversa, né? E dizendo assim, rapaz, foi tão bom o ciclo de oração. E disse a minha irmã, rapaz, foi um poder, e Deus falou, e foi assim, fulano cantou, foi uma bênção. E o homem lá, o taxista, só olhando para mim, né? Eu falando, ele olhando. Daqui a pouco ele disse, qual é a tua idade? Eu disse, 23 anos. Tu é de que igreja, hein? Eu disse, sou da Assembleia de Deus. Olha, eu quero lhe dar só um aviso. Eu tenho um irmão que tinha 28 anos, era da Batista. Ele era assim, crente igual a você. Muito feliz. Aí um dia ele teve uma notícia muito boa, ficou feliz e morreu. Eu olhando assim para a cara dele, ele disse, eu quero lhe dar um conselho. Seja menos feliz. Você é muito envolvido com as coisas de Deus. E olhando para ele assim, eu estou entendendo o que é que está falando. Eu sei quem tu és. Eu te conheço.
Aí ele viu que eu não dei valor à palavra dele, olhou para o espelho, para minha mãe e disse: a senhora está entendendo, senhora? A senhora é a mãe dele, é? Olha, procure controlar a emoção dele, porque ele fala das coisas de Deus com muito envolvimento. Você, senão, se ele vai morrer. Eu digo: é bom que eu morra, mas morra de unção, morra de graça, morra da palavra, morra de evangelho, morra de Bíblia, morra de cruz, morra de poder de Deus. Economiza, irmão, é nas coisas da carne, mas abre a tua alma e tenha uma overdose de unção, porque o poder de Deus é ilimitado e é de graça para aquele que está na sua presença. Diga para o seu irmão: não economize na unção. Não economize na unção, porque a oliveira verdadeira está aqui nesta noite. Alguém vai pregar como nunca pregou, vai profetizar como nunca profetizou, vai dar doutrina como nunca deu, porque a oliveira está derramando unção nova, tirando o pecado da tua veia e dizendo: recebe novidade, guarda o depósito. Eita, que eu vou aumentar lá para cima a taxa de poder, assim diz o Senhor dos Exércitos. É o único óleo que não entope veia, é o óleo da unção de Deus. Receba esta palavra com convicção e saia daqui mais crente do que você chegou, porque o tempo vai piorar. Mas se prepare os opositores e os resistentes, porque está vindo aí uma geração que não se dobra, não se negocia e nem engole qualquer conversa. É palavra e unção da parte de Deus.